nosso irmão Anderson. Centro Espírita Arautos da Nova Era em Madureira. Centro Espírita Arautos da Nova Era em Madureira. Primeira vez, né? Primeira vez. Primeira vez. Fazendo palestra a primeira vez, mas eu já vi. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos alimentando a vontade de crescer e de progredir. Nós vamos estudar hoje um tema muito interessante. São os itens 757 a 759 do Livro dos Espíritos. O duelo. Sempre lembrando. Oi? Sempre lembrando que no século XIX, época que o Livro dos Espíritos foi feito, o duelo era ainda legal, uma coisa que a jurisdição permitia. Então Kardec começa: pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Os espíritos respondem: não, é um assassinato e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Os espíritos são claros. O duelo é uma coisa bárbara. Depois, eles vão dizer que na medida em que o homem, a civilização for melhorando, o duelo terminará. E os duelos foram terminando já no século XIX. Na Europa, os duelos se extinguiram. Nós tivemos no Brasil alguns duelos conhecidos, e o último duelo, o último país a terminar com o duelo foi o Uruguai, legalmente. No Uruguai era permitido duelar até 1980. No final dos anos 60, em São Paulo, lançaram uma edição, porque esse tema do duelo está no Livro dos Espíritos e também tem no Evangelho. Lançaram uma edição do Evangelho sem a parte do duelo. E o tradutor disse que não era mais necessário ter isso no Evangelho segundo o Espiritismo, porque não existia mais duelo. Herculano Pires saiu em defesa, porque você não pode adulterar um livro, você não pode adulterar livro nenhum. Você não pode mudar as palavras do livro, do autor. E a editora da época, ela recolheu os evangelhos e isso ficou pelo não dito. Então a grande pergunta é: os duelos acabaram? Os duelos acabaram? É assim? Os espíritos dizem que as pessoas duelavam devido à barbárie, questões primitivas, ponto de honra. Nós vamos então entender o seguinte: vamos olhar a natureza. Na natureza, os animais disputam entre si.
existem animais que disputam a fêmea. Os leões, quando competem, disputam com outro leão e vencem o leão que tem um harém, né, de fêmeas. O que ele faz? Ele mata todos os filhotes do outro leão, para que as fêmeas não continuem amamentando e assim possam ovular e ele ter os seus próprios filhotes. A natureza faz isso. Vários animais têm métodos de competição para que possam conquistar a fêmea. Eles duelam entre si. E os povos, ainda existem povos primitivos na Nova Guiné, em que existem duelos, seja com competição de arco e flecha, muitos duelos. Nós vivemos uma sociedade em que o duelo praticamente nos dirige. Essa semana nós estávamos na nossa casa espírita, havia um estudo lá no domingo e começamos a ouvir um monte de fogos. E aí no meio do estudo o pessoal disse assim: foi o Vasco que ganhou, foi o Botafogo que ganhou. No meio do estudo o pessoal tinha gente já focada no jogo, né? E depois a gente verificou agora, durante a semana, no Facebook, vários colegas com várias postagens só de encarnação com o Vasco, né? Que perdeu. E pela rua, os amigos. Isso é o que, gente? Isso é duelo. Vários sociólogos nos dizem que o futebol, ele é a encarnação daquelas batalhas medievais. Como não se tem mais aquelas batalhas, você tem hoje o futebol. Na disputa da Copa do Mundo, foi Espanha e Holanda. Eu não sei se alguém aqui assistiu, eu assisti. E uma das coisas que eu achei muito interessante é que as duas casas reais, porque a Espanha e a Holanda ainda tem monarquia, ainda tem príncipes e reis. As duas casas reais estavam no estádio. E quem assistiu a final viu que volta e meia os príncipes da Espanha e os príncipes da Holanda estavam sendo filmados, né? Quem foi que ganhou mesmo? Vocês se lembram? Já faz tanto tempo, né? Foi a Espanha. Então o que acontece? Essas competições estão incrustadas na nossa alma. Esse texto ele foi aberto ao acaso ou foi escolhido? Ah, foi escolhido, né? Porque o texto tem tudo a ver com esse estudo de hoje. A competição, nós estamos acostumados a fazer competição há milênios. Vocês acham que em uma encarnação a gente ia abandonar completamente? É possível. O problema é, a gente quer. Esse que é o problema. Possível é, porque nós somos espíritos encarnados. E o espírito é dono da sua vontade. O problema é que nós transformamos a nossa sociedade de uma tal forma que tudo que gera, nos cerca, são duelos. Nós vivemos o tempo todo duelando. Uma amiga minha falou semana passada que ela gastou não sei quanto no cabeleireiro, que nenhum homem reparou. Mas todas as amigas repararam. Que bonito. Gente, isso é competição. Não é a competição assim, consciente. Não é uma coisa que a pessoa está fazendo. Não estou dizendo aqui que a gente não tem aqui o cabeleireiro. Pô, o orador disse que não pode ir no cabeleireiro. Não é isso. Estou dizendo que muito do que nos dirige, nos move e nos motiva
está atrelado à competição. Aí vem Jesus e diz assim: não resistas ao mal, perdoe 70 vezes 7 vezes. Se baterem numa face, dê a outra. Não dispute, entregue a túnica. Se entregue. E nós não estamos acostumados a isso. Aí vivemos um processo de incoerência tácita, em que a gente se torna espírita, e o principal lema da doutrina espírita é o quê? Eu me torno espírita e estou salvo? É isso? Qual é o dístico da doutrina espírita? Hein? Fora da caridade não há salvação. Caridade é amor em ação. E onde há amor, não há competição. Quando eu digo que eu sou melhor, que eu sou superior, que eu sou mais isso, que eu tenho mais aquilo, eu estou em competição. Quando eu estou em competição, não há amor. Se eu vou fazer uma caridade para ir para nosso lar, eu não estou trabalhando com amor. Vamos imaginar a seguinte situação: as pessoas estão nadando na represa. O seu filho está na represa, nadando. Você está na margem. Ele está se afogando. Você vai ficar: Deus, olha como é que eu sou bom, eu vou lá. Olha só vocês, eu vejo como é que eu sou caridoso. Vocês vão olhar para todo mundo e vai lá, ou você vai ficar pensando nessas coisas, ou você vai pular lá para salvar o seu filho. Não haverá ali, naquele gesto, nenhum interesse outro que não o de ir lá salvar o seu filho, não é isso? Isso é o amor. O amor nos motivando a agir. Não há: não, eu estou fazendo a caridade porque eu devo muito e eu não quero mais voltar para o umbral. Eu estou fazendo a caridade porque eu quero ver se melhora a minha situação. Não há. Quando a gente coloca condições para amar, a gente não está amando. E aí está a dificuldade nossa. A competição, ela está tão arraigada na nossa vida que nós não conseguimos entender muitas vezes o caminho espiritual sem ela. Vamos entender. Quando eu começo a encarnar em alguém por causa de futebol, isso é competição. O meu time, geralmente, eu posso falar disso porque a única coisa, eu não tenho time. Então, geralmente eu vejo as pessoas falarem: quando você não tem, você consegue analisar melhor, né? Nós ganhamos, geralmente a pessoa: nós ganhamos vocês, mas nós vamos ganhar não sei o quê. Nós quem? A pessoa já incorpora, né, o espírito do time. Ela não está jogando aquele jogo. Quem está jogando são aqueles jogadores profissionais lá. Mas é a batalha. Na rua que eu moro, houve um assassinato por causa de problemas de encarnação de futebol. Um flamenguista matou um vascaíno, ou um vascaíno matou um flamenguista. 2 senhores, mais de 50 anos. Um assassinou o outro por causa de disputa de futebol. A gente vê constantemente brigas de torcida, e agora a gente tem um caso aí do corintiano que estão presos lá na Bolívia. O constante conflito entre pares, entre seres humanos. Hoje, curiosamente, eu estava andando em Madureira e estava para atravessar, né, a rua, e 2 jovens estavam conversando entre si. Não, isso às vezes o acaso não existe, né? Não, vamos ver quem vai conquistar ela é nova na nossa sala. Eu vi, vamos ver quem vai conseguir conquistar ela, não sei o quê. Eu falei: caramba, era o que isso, gente? Era aquela mesma coisa que a gente fazia há milênios, a competição. Então a competição, o duelo, ele não acabou.
o duelo, ele ainda está muito arraigado na nossa mente, na nossa personalidade. Porque o duelo, o ponto de honra, a competição, são frutos do orgulho. Quando você dá a face para o outro bater e dá a outra, e não está magoado, com raiva, não quer revidar, você já está conseguindo vencer o orgulho. Mas a gente consegue fazer isso? A gente consegue não revidar? Quem é ele para estar falando isso? Quem é ele para falar do meu time? Quem é ele para falar contra o futebol? Hoje nós temos um fenômeno midiático muito interessante, que são a MMA. São as lutas agora eu esqueci o nome, luta livre, né? MMA. Nós temos aí um xará meu, que é o brasileiro que ganha, Anderson. Até no meu trabalho o pessoal lá, Anderson Silva. Eu falei, não, eu sou Anderson Santos. E a gente fez uma pesquisa sobre MMA e algumas coisas não são ditas. Primeiro, são jovens. Grande maioria desses jovens terminam sequelados, com problemas neurológicos graves. Muitos morrem durante a sua carreira. Alguns ficam com sérios problemas neurológicos. A gente viu isso no boxe com Muhammad Ali, né? Quem se lembra do Cassius Clay, Muhammad Ali, sabe como ele está agora, né? É uma pessoa que está sequelada. Esses jovens, são milhares de jovens no mundo todo. Eles estão dando a sua vida para conseguirem melhorar de vida através da luta. E pessoas no mundo todo, devido ao fenômeno da TV, assistem, pagam lá o pay-per-view. Então é um fenômeno que movimenta milhões, bilhões de dólares. Mas quando nós estamos assistindo isso, é proibido assistir? Não. A doutrina espírita proíbe? Não. Nós estamos aqui fazendo uma reflexão. Eles estão competindo, é um duelo. Aquele duelo, naquele momento, poderá até não levar uma sequela, mas poderá levar. Cedo ou tarde, pelos índices, os índices são muito altos. Os índices de sequela neurológica desses lutadores são muito altos. E nós, de alguma forma, alimentamos com a nossa audiência esses novos gladiadores. Então, se nós voltarmos a 2000 anos atrás, em que os gladiadores competiam entre si, se matando, e muitos de nós estávamos lá, assistindo aquilo, nós vamos ver o seguinte: boa parte da população ainda traz dentro de si, como principal motivação e lazer, a adrenalina agitada da violência, do duelo, da agressividade. Se nós temos sintonia com isso, não há aqui necessidade de culpa. O que nós precisamos com o conhecimento espírita é fazer uma reflexão. Por que nós ainda temos esse gosto, essa sintonia? Porque esse gosto e essa sintonia denunciam um estado de barbárie que nós trazemos ainda. E isso pode prejudicar no momento em que a vida trouxer os testemunhos em que nós precisaremos fazer o que Emmanuel citou aqui: pagar a violência com o bem. Nós estamos tão acostumados ao clima do revide, da agressividade, que quando chega a violência do outro e nos atinge, nós fazemos o que nós temos feito há muito tempo: o revide. A doutrina espírita, ela surge no mundo para trazer as palavras de Jesus.
Só que as palavras de Jesus, elas estão na Terra há 2000 anos. Só que a doutrina espírita, elas trazem as palavras de Jesus com esclarecimento. Um esclarecimento que traz como que um novo frescor. O que a doutrina espírita vai nos trazer? Regra número 1. Estamos todos reencarnados. Nenhum de nós está aqui na Terra pela primeira vez. Isso significa dizer o seguinte: temos muitas encarnações neste planeta. E nestas muitas encarnações, tivemos muitas experiências. E quanto mais recuado foi essa experiência, menos conhecimento tínhamos. Com menos conhecimento, nossas ações eram mais imperfeitas. Cometemos então mais erros. Isso significa dizer o quê? Com mais erros, mais inimigos do passado, mais dívidas. Então, nós precisamos entender uma questão muito séria, que vai trazer luzes sobre o entendimento do Evangelho, que é o seguinte: no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, Kardec vai falar dos problemas das provas. Então vamos entender que o problema do duelo está na honra ferida. A pessoa que provocou algum mal, que fez algum mal, que falou mal, que fala mal. A doutrina espírita vai nos dizer que nós não somos vítimas. Nada acontece. Vocês não colocaram lá no carro de vocês isso? Nada acontece por acaso. Leia Kardec. Então vamos ler Kardec. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar agradece a Deus, o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Precisamos começar a entender um mecanismo muito simples para que a gente não duele mais. Ninguém está aqui pela primeira vez. Somos almas antigas. Já nascemos e desencarnamos, já renascemos e desencarnamos muitas vezes. Então, quando alguém traz um infortúnio, uma infelicidade, uma mágoa, uma dor, isso é fruto do que nós viemos acumulando ao longo dos milênios. Se algo nos acontece que é insuportável, que é algo que a gente considere que precisa ter a desforra, precisamos entender que isso geralmente é expiação. Porque a prova, quando é prova, normalmente ela é mais ou menos bem aceita. A revolta já denuncia que você está espiando. E se você está espiando, quem é o culpado? Trabalhar com culpa não é bom, mas a gente precisa entender quem é o responsável. Se eu sofro uma expiação dolorosa que foi trazida por fulano de tal, quem é o responsável por essa dor? É o fulano de tal? Pergunto eu a vocês, é uma pergunta. Não precisa responder não, pode fazer assim ou foi o fulano de tal? Fomos nós mesmos. Quando lá no passado
fizemos isso ou aquilo. Nós somos os responsáveis pelo infortúnio que nos atua agora. Se fulano de tal é quem o traz, azar dele, porque ele vai ter que responder isso no futuro. Mas o nosso problema é o de um não revide. Aí a pessoa ficou desempregada, né? Ela ficou desempregada. Isso foi trabalho da fulana, aquela vizinha, porque aquela vizinha não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas como é que você sabe que é fulana? Ah, mas eu só de olhar eu já sei que foi ela. Aí ela vai lá na dona não sei o que cobra não sei quantos reais, e a dona diz: olha só, isso aí, esse problema teu é um trabalho que estão fazendo. Não, então eu vou pagar quanto quiser para revidar isso. Isso acontece, gente, todo dia. A gente às vezes está tão envolvido no meio espírita que esquece que isso acontece. Geralmente não é nada disso. Infelizmente tem muita charlatanice nisso aí. Mas mesmo que o tal médium que está cobrando para falar isso tenha razão, vamos entender uma questão muito séria. Nenhum mal nos atinge se nós não temos sintonia com ele. A maior defesa contra o mal é o que Emmanuel falou: a prática do bem. Imaginemos o seguinte: estamos desencarnados, somos espíritas, não somos? Estamos todos bem, estamos lá em nosso lar, trabalhando, fazendo resgate no umbral. Então você está andando lá no umbral para fazer resgate, e tem lá uns espíritos dentro da lama, e começam a xingar. Eles te chamam pelo nome: fulano, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. E você está lá branquinho, na caravana de luz, e ele começa a te xingar. Você vai mergulhar na lama para revidar ele? Vai mergulhar lá? Não, não sou isso não. Você vai fazer isso? A gente vai fazer isso? Hein, gente? Toda agressão é um pouco de loucura. Toda competição, segundo a pesquisa que a gente foi, a pessoa que vive competindo muito, ela está trazendo o germe da psicopatia. É desequilíbrio. Ela não reconhece o outro. O orgulho demasiado é doença. O nosso orgulho, quando ele está exacerbado, ele é doença. É uma doença. Joana de Ângeles nos diz que nós vivemos num mundo doente, num momento de transição. Toda a nossa sociedade foi construída nos alicerces da competição. Só que nós chegamos a um momento em que as reservas naturais do planeta estão se esgotando. Nós ainda, em termos individuais, não estamos conscientes da gravidade disso. Há pouquíssimo tempo soubemos que cientistas, 4 anos atrás, 5 anos atrás, diziam que o aquecimento global não tinha nada a ver com a poluição, com o estilo de vida, que era uma questão natural da natureza, que acontecia de tantos em tantos séculos. Esses cientistas agora mudaram de ideia. Eles disseram que não, que realmente o sistema de produção do planeta está levando a um aquecimento global. Então nós estamos vivendo um momento em que todo esse formato que construiu a nossa sociedade através da competição, ele está acabando com o planeta. Já existem cálculos que o estilo de vida americano, se todos os habitantes do planeta tivessem o mesmo estilo de vida que os americanos, nós precisaríamos de 4 planetas Terra.
Mas existem sociedades em que a competição não é a tônica, em que a cooperação torna-se uma vivência, em que não existe isso. O Evangelho de Jesus proclama a cooperação, a vivência da fraternidade, a vivência do amor sem condições. Toda vez que eu duelo com o outro, eu estou esquecendo da cooperação. Eu não tenho que competir para ser o que faz mais caridade, porque às vezes você se enganja no trabalho, mas acaba competindo. Não. O que fulana disse que viu? Bom, a fulana disse que viu uma cascata de luz. Não viu nada, porque eu sou o vidente principal, eu não vi isso. Eu já vi isso. Se eu não vi, não tinha. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Isso não é historinha contar. Eu vi, a pessoa falou isso numa reunião. Se eu não vi, não tinha. Eu na hora não falei nada. Mas depois eu falei com o presidente. Aonde que fulana leu que os médiuns videntes todos veem a mesma coisa? Eu quero que ela me mostre esse livro. Pura vaidade. Vaidade entre nós. Em reunião mediúnica. Não, eu não acredito na fulana. Aquelas... Não acredito. Vamos tomar o passe? Aí vamos escolher o médium. Não, o médium passista não. Porque o passe do fulano... Isso aconteceu com o Chico. Vocês imaginem. Trabalho de passe numa casa espírita que tem Chico Xavier dando passe. É um problema, né? Então, contam aí os biógrafos que eles botaram um espírito, não sei se foi José Grosso ou se foi um outro espírito, que agora não me lembro o nome, para trabalhar com o Chico. E ele dava um monte de saculejo na pessoa. Aí as pessoas rapidamente, pararam com esse negócio de fazer uma fila só querendo tomar passe com o Chico Xavier. Vejam bem, isso é uma descaridade que a gente faz com o trabalhador. Porque se o trabalhador não estiver preparado para ser idolatrado, isso é um perigo. Muitas pessoas que começaram muito bem acabam caindo. Eu me lembro, a primeira vez na minha vida, eu tinha 19 anos, que eu dei passe. Nós fizemos o curso e fomos... Primeira pessoa que eu dei o passe, a pessoa começou a chorar. Ela chorou, levantou, foi embora. Antes de ir embora, ela bateu meu muito obrigado. Aí no final do passe, ela ficou lá esperando, me abraçou. Ah, meu Deus, você me ajudou, você me salvou, você me tirou. Nunca mais aconteceu isso, tá? Mas eu achei muito engraçado. Falei, caramba, eles não são nem sutis para poder tentar já te derrubar na primeira vez, no primeiro. Por que é isso, gente? Isso é uma tentativa de já ali te colocar, puxa vida, caramba. Então, né? Então, meu passe é diferente. Isso é uma competição. Nós temos que parar de competir com uns com os outros. Porque a lei da doutrina espírita é a lei do progresso. E o progresso, à luz de Jesus, ele é diferente. Eu só progrido com Cristo quando eu sirvo. Quando eu abro meu coração e me dou, me entrego. Se eu faço algo para aparecer, para mostrar que sei mais, que vejo mais, que falo mais, que li mais, que sou mais antigo, que sou mais célebre, que sou mais bonito, não há amor, é só competição. Você está repetindo o que você sempre fez, só que num ambiente diferente. Ou seja, está perdendo tempo. Nós todos temos dentro de nós muito orgulho e muito egoísmo. Vocês sabiam? Eu estou vindo aqui pela primeira vez,
E estou dizendo isso para vocês. Nós somos orgulhosos e egoístas. Nós precisamos saber disso. Enquanto nós não tivermos isso com muita clareza, nós vamos nos enganar. Porque a gente vai achar que é muito bonzinho, que é muito evoluído, que é muito superior. E vai começar a olhar para as outras pessoas com aquele olhar de cima. Você sabe aquele olhar de cima? Coitadinho. Eles não sabem. Um dia eles chegarão aonde? Onde ele está, né? Porque ele já se colocou. Há um problema nisso aí. Sabe qual é o problema? Nenhum de nós tem como avaliar a evolução do outro. Nenhum de nós. Em geral, quando a gente elogia muito, a gente está errando. Há um caso interessante. Há muitos anos atrás, o Grupo Espírita Regeneração ia fazer, acho que 100 anos. O Grupo Espírita Regeneração foi fundado pelo Dr. Bezerra de Menezes, fica ali em frente ao UERJ. E correu a boca pequena no movimento espírita. Não foi uma coisa que foi divulgada, não. Porque quem é que vinha fazer a palestra há 100 anos? Divaldo Pereira Franco. Mas ele não vinha tipo nessa que ele faz, não. Ele vinha de Salvador para fazer a palestra. Então foi como o Bezerra de Menezes não cabia muita gente, não foi divulgado na Rádio Rio de Janeiro, não foi falado em lugar nenhum, só correu. Aí na nossa mocidade, a gente era da mocidade na época, eu falei assim, gente, alguém aqui já assistiu a Dr. Bezerra de Menezes na psicofonia do Divaldo? Não. Então olha só, gente, o Gilberto lá do Caridade falou que hoje é o dia do aniversário do Bezerra, e quem vai falar é o Divaldo. Eu vou dizer, eu falando para o grupo, né? Eu digo a vocês que se ele, no Dr. Bezerra, não aparecer ali, sendo que ele fundou, fomos numa caravana para lá. Uma cidade inteira, 5 pessoas. Chegamos lá, estava assim, muito cheio. E estava lá o Gerson Simões Monteiro, muita gente, o Juvanir Borges. E o Divaldo contou a história da Casa de Benefício. Depois eu comprei o livro. Depois eu fiquei sabendo de uma história, que é o que a gente queria contar. No final, o Dr. Bezerra deu a manifestação. Eu não olhei o Divaldo porque foi a primeira vez. Alguém já assistiu ao vivo isso? A vibração que toma conta do ambiente é maravilhosa. Pelo menos ali foi maravilhoso. A gente se sentiu arrebatado. Então, na verdade, a gente mais chorava do que via, ou prestava até atenção no que... Mas enfim, não era... A questão maior é a seguinte: a história da Casa de Benefício. Em Roma Antiga, uma senhora romana, ela se interessa pelo cristianismo e começa a trabalhar numa das casas do caminho. Foram várias construídas, né? E ela era noiva de um cavaleiro romano da alta hierarquia do Império Romano. E ela adquire a hanseníase. E vem a desencarnar. Esse cavaleiro romano, com muita raiva, pegou vários soldados e foi até a Casa do Caminho e incendiou, com todo mundo lá dentro. Eu não me lembro exatamente em que década um dos trabalhadores do Grupo Regeneração foi convidado para ser o presidente. E ele estava se recusando. E aí veio essa história do Chico, diretamente de Uberaba, contando para ele. O cavaleiro romano era ele. E as pessoas, os trabalhadores da casa espírita, eram as pessoas que ele queimou.
Então ele ia ser presidente de uma casa espírita que o estatuto é psicografado, assinado, psicografado por Chico, com vários desses nomes ilustres do movimento espírita do século XIX, inclusive Dr. Bezerra. Mas na verdade, ele ia ser o presidente, ele era o maior devedor de toda aquela equipe que estava ali. Era o contrário do que se poderia saber, e ele sabia disso. Todas as pessoas que chegavam à casa no período que ele foi presidente eram pessoas ligadas ao seu passado, ao qual ele devia, diretamente, não era indiretamente. Nós convivemos com o nosso passado. As vidas passadas estão o tempo todo na nossa vida. Sempre que o revide, o duelo e a disputa estão movendo a nossa alma, é sinal de que o passado está aqui no presente. A doutrina espírita, ela vem trazer esses conhecimentos justamente para que nós aplaquemos o nosso orgulho e o nosso egoísmo e começamos a entender que a única forma que eu tenho de crescer é me melhorando. Não adianta eu competir com ninguém. O caminho do progresso, ele não é uma competição uns com os outros. O caminho do progresso é o crescimento ombro a ombro. Nós não nos livramos de ninguém. Precisamos aprender a cooperação, a fraternidade. Sempre que a competição, a disputa, a rivalidade estiver motivando as nossas ações, nós estamos semeando a separação. Nós não precisamos concordar, mas nós precisamos respeitar e depois amar. Nós podemos ter nossa posição, mas nós não precisamos transformar o que pensa diferente no inimigo. Em geral a gente diz, ele pensa diferente, ele é obsediado. O que é diferente disso daqueles que dizem que os espíritas estão com demônio? Não é diferente. É a mesma tentativa de se colocar numa situação superior. Sempre que eu me posiciono numa situação superior, eu estou me afastando do Cristo. Porque Jesus é aquele que diz, deixai vir a mim as criancinhas. As criancinhas somos nós. Crianças espirituais que vivem competindo uns com os outros. Crianças ainda presas à barbárie, ao primitivismo animal. Quando nós quisermos deixar de ser bicho-homem para ser homem espiritual, a gente acaba com a competição. A gente entra na cooperação. A única forma que eu tenho de crescer espiritualmente é abrindo meu coração para a fraternidade, para o amor ao próximo. Qualquer tipo de competição, rivalidade, inimizade, mágoa, vitimização, eu só estou complicando a minha situação. Por isso, o amor ao próximo é a melhor vacina contra todos os duelos. Por isso, esses itens, tanto do Livro dos Espíritos, quanto no capítulo 12, que vai falar dos duelos, são importantes para nossas reflexões, para que nós possamos vencer o nosso orgulho. Se nós hoje trazemos no nosso ser, agora, olhando para dentro de nós, mágoas, raivas, inimizades, é o nosso orgulho agindo na gente. E o orgulho, ele tem um problema muito sério. Só para a gente terminar, uma perguntinha daquelas, não sei quem está vindo pela primeira vez, mas quem conhece a doutrina espírita vai entender. Levanta a mão quem quer ir para o umbral ao desencarnar, como morador, não como trabalhador. Pode levantar a mão.
ninguém quer ir, né? O orgulho, ele é, na verdade, um passaporte direto para o umbral. A gente sabe disso. Vocês sabem disso, a gente já passou tantas vezes lá. O nosso orgulho, ele é um passaporte direto para o umbral. Então vamos acabar com o duelo. Vamos começar a ouvir o que Jesus tem a dizer. Não adianta a gente falar de Jesus e não começar a buscar fazer o que ele pregava. Gandhi, ao propor a não violência, o não revide, o não duelo, Gandhi vivia as palavras de Jesus e ele viveu até as últimas consequências. Que nós possamos entender que a vivência do amor precisa nos motivar e dirigir durante todo o dia, como uma lembrança presente em todos os momentos do dia, para que nós possamos vencer o nosso orgulho, que está arraigado há muitos séculos na gente. Gente, obrigado, que Jesus possa nos inspirar e nos motivar à renovação necessária, à reforma íntima urgente, para que nós possamos continuar no nosso planeta daqui para frente. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado pela oportunidade de poder estar falando aqui para vocês, tá? Vivemos